Oi, gente, sejam bem-vindos à nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina e é uma grande honra para mim ter a presença da professora Glória Teixeira. Ela é professora no Instituto de Saúde Coletiva, uma epidemiologista conhecida nacionalmente, enfim, tem muitos trabalhos que eu vou resumir o currículo dela aqui e vocês vão ver que ela é a pessoa extremamente adequada para estar falando com a gente desse problema do coronavírus, enfim. Ela é médica, graduada na Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, tem mestrado em doenças infecciosas e parasitárias pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, muito importante para a gente falar sobre isso, né? Ela tem doutorado em saúde pública na área de epidemiologia no Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia. Ela tem pós-doutorado na Case Western Reserve University, né? Não é isso? E, enfim, e tem um currículo muito extenso, que eu acho que se a gente fosse falar de todas as publicações e todos os trabalhos da professora Glória, a gente ia ficar muito tempo aqui conversando sobre isso. É uma grande honra para eu estou aqui no canal na Nova Máquina do Tempo receber ela para realizar esclarecimentos. E ela é professora no mesmo instituto que eu fiz o meu doutorado, não é? E embora ela seja Teixeira e eu seja Teixeira, a gente, até onde a gente sabe, não tem parentesco, não é, professora? Não Pois tem. é, não somos parentes de jeito nenhum, até onde eu sei também. Até onde a gente sabe, não é? Enfim, pode ser aí uma prima bem distante que a gente não tem conhecimento, mas no pessoal mais próximo a gente não sabe. Enfim, eu pensei em trazer a professora aqui porque ela escreveu um texto que eu vou disponibilizar para vocês. Inclusive passou já por uma nova revisão, ela me disse que tem já alguns ajustes, que traz informações gerais sobre essa pandemia, o coronavírus e tudo mais. E eu queria aqui conversar com ela, buscar justamente esclarecimento e informações importantes que o público que não é especialista deve saber sobre isso. Enfim, quero primeiro agradecer a presença e dizer que, enfim, fico muito feliz dela estar aqui prestando esses esclarecimentos. Boa tarde para todos, boa tarde, André. Mas eu é que estou muito feliz de estar aqui e para mim é uma honra, ainda mais para falar sobre um problema que acomete a nossa sociedade, acomete o mundo inteiro e que está preocupando a humanidade. É a epidemia da chamada Covid-19, uma doença que todos nós sabemos foi diagnosticada pela primeira vez na China, no final de novembro, em dezembro, e vem acometendo vários países do mundo, mais de 100 países no mundo, é hoje uma pandemia. Por que nós chamamos de pandemia? Uma pandemia é quando uma epidemia atinge muitos países e vários continentes. Então, é uma característica das pandemias e não só isso, a questão é que é uma pandemia de uma doença nova, ou seja, é de um agente infeccioso novo, que o que significa que toda a população, no momento em que ele surge, está suscetível. Então, todos nós que ainda não fomos infectados, somos suscetíveis, ou seja, estamos sob risco de adquirir essa doença. É uma doença que nós dizemos, ela é uma síndrome gripal. E isso, ao mesmo tempo que é uma coisa que nós conhecemos, mas que torna muito difícil as questões relacionadas a ela, porque ela se assemelha a outras doenças, mas ao mesmo tempo ela é muito grave porque o agente, né, tem um alto poder de transmissão, então, e de infectividade, ou seja, ele é capaz de passar para um outro ser humano e infectar e produzir doença. Nós sabemos que nunca produz em todo mundo, mas em quem produz, uma parcela importante dessa vai ter a doença grave. E essa doença grave é uma insuficiência respiratória que exige cuidados altamente especializados, dados que a gente diz de grande complexidade, e que em hospitais, em UTIs, o que impede muitas vezes de salvar vidas. Então, a sociedade toda tem que tomar conhecimento para poder se proteger, tentar se proteger.
Como é uma doença nova, nós não temos vacina, nós não temos nenhum remédio específico, ou seja, nós, enquanto médicos, tratamos dos sinais e dos sintomas da insuficiência respiratória, das complicações, mas nós não temos um medicamento ainda comprovadamente, do ponto de vista científico, capaz de matar o vírus, né, na população humana e sem causar dano à população humana. Então, está sendo muito difícil, não só no nosso país, mas em países desenvolvidos, a exemplo da França, da Espanha, não é? Mesmo na Alemanha, onde a epidemia foi menos letal, mas não está sendo fácil, na Inglaterra, né? Na China, em vários países da Ásia, e agora nos Estados Unidos, que se tornou o epicentro dessa epidemia, numa cidade extremamente desenvolvida e rica, que é New York, e onde está acometendo e produzindo muitos óbitos. Então, o que é que, enquanto participante da sociedade humana, nós temos que saber? Primeiro, que é uma doença que se transmite de pessoa para pessoa, ou seja, não tem nenhum mosquito envolvido, não tem nenhuma barreira, né? Ela se passa de pessoa a pessoa. Como? Pelas gotículas de saliva, para quando a pessoa está infectada, a gotícula de saliva, o espirro, né? Qualquer secreção respiratória, ela pode e pega em alguém ou próximo a alguém, esse alguém inspira o agente etiológico e passa a ter a doença. Então, passa de pessoa a pessoa. Mas tem agentes que são de vias respiratórias, mas que não têm grande poder de infectar o outro. Mas esse agente tem um grande poder de transmissibilidade e de infectividade. E as pessoas, quando são infectadas, podem ou não desenvolver doença. Quando desenvolve a doença, geralmente o período de incubação é em torno de 5 a 6 dias, mas pode ser maior, em torno de 14 dias. Então, a gente sempre diz que dura entre 4 e 14 dias. Por isso que, quando uma pessoa está doente, a gente pede que essa pessoa permaneça isolada durante um período onde ela é capaz de transmitir a doença. Do mesmo modo, se eu tenho um contato, eu não estou doente, nem nunca tive esse novo coronavírus. Do mesmo jeito, se eu tenho um contato com alguém que sabidamente está infectado, eu devo me afastar, me isolar durante 15 dias. Mas isso é quando a gente sabe. Mas o vírus está aí. E o que é que a gente tem que fazer para proteger as nossas populações, a nossa família, as nossas crianças e, em particular, os nossos velhinhos? Nós temos que fazer o que as autoridades de saúde estão mandando, a Organização Mundial de Saúde está mandando, os ministérios da saúde de todo o mundo estão indicando, e que aqui a Bahia já está fazendo, é o chamado distanciamento social. E aí eu vou explicar a vocês por que é tão importante esse distanciamento social para a prevenção da doença, prevenção do risco de ser acometido pela doença. Porque se verificou na China e em outros países que uma pessoa doente pode passar para até 8, 9, 10, mas em média passa para mais 3. Então, se eu estou infectada, eu estou doente ou não, mas eu estou infectada, eu sou capaz de contaminar pelo menos mais 3 pessoas. Essas pessoas, ao ficarem infectadas, cada uma infecta mais 3, então vai passar a 9 pessoas. Essas 9 pessoas vão se multiplicar por 3
Então, vão multiplicar e vão contaminar 27 pessoas. Essas 27 pessoas vão contaminar mais de 70 pessoas. E por aí. Vira uma projeção geométrica terrível, né? Exatamente, é isso que a gente chama, exatamente, uma progressão geométrica. Se a gente se afasta e se o contato é pessoal, então o que é que acontece? A gente está diminuindo o risco de contaminar quando a gente se afasta. Por isso que a gente chama distanciamento social. E como o meu mestre Maurício Barreto diz, o distanciamento é físico, mas a coesão é social. Ou seja, se distanciar fisicamente, nós estamos revelando que nós temos preocupação e uma coesão com a nossa sociedade, com a nossa população. Porque estamos fazendo isso, que não é fácil, mas não só para nos proteger, mas para proteger os outros. Então, é um respeito ao outro, né? É um dever de cidadania. Nós somos cidadãos que nos preocupamos com o outro. Por quê? Se nós sabemos que quase que 100% da população está sob risco, essa população não pode adoecer toda, ou mesmo em grandes parcelas, 5%, 10%, porque os serviços de saúde, e não é aqui não, no mundo inteiro, e olha que o nosso serviço de saúde aqui, com todas as dificuldades, o nosso sistema único de saúde é um sistema que tem em todos os municípios. Por exemplo, nos Estados Unidos não tem isso, mas nós temos o nosso SUS. Mas se toda a população, uma parcela muito grande da população adoecer, e principalmente os idosos precisarem de atendimento em hospital e atendimento em UTI, não vai dar conta. Os leitos que nós temos na rede pública, mesmo que também na rede privada, não dá conta. Então, nós temos que retardar a transmissão, o que a gente está chamando cientificamente de achatar a curva, fazendo esse distanciamento social. Nós participamos de uma rede que chama Covida, que é coordenada pelo professor Maurício Barreto, que já tem em torno de 150 pesquisadores, e uma das equipes, um dos grupos, tem feito modelos matemáticos que estão revelando que o distanciamento social na Bahia já foi capaz de reduzir em 23% os possíveis novos casos. Então, nós temos que aderir ao distanciamento social. Eu sei que não é fácil deixar de ir trabalhar, e tem pessoas que não podem. Mas se você pode fazer seu trabalho de casa, se seu patrão está pagando seu salário, então não vá para a rua fazer compras, bater perna, e só vá fazer o que for estritamente necessário. Porque tem outras pessoas que não podem deixar de trabalhar. Aqueles, né, que nós chamamos de serviços essenciais. Os distribuidores de alimento, né, dos supermercados, né? As farmácias não podem parar porque as pessoas continuam a adoecer não só de Covid, mas de outros problemas de saúde. Então, é fundamental que nós permaneçamos em casa para proteger todos e, particularmente, os nossos velhinhos. Por que a gente quer tanto proteger a nossa população acima de 60 anos? Porque eles fazem quadro, inclusive eu, que tenho 70, fazem quadros mais graves da Covid. Ô, professor, eu acho que... Uma conexão. Tem um pequeno problema, mas você estava falando de os mais idosos fazem quadros mais graves da Covid. Foi aí que interrompeu. Foi.
E ao fazerem casos mais graves, eles podem vir a óbitos. Nossos idosos, como todo mundo, têm outras doenças, como diabetes, hipertensão, não é? Às vezes sobrepeso, problemas cardíacos, o que a gente chama de comorbidades. E isso também, além da idade, porque o sistema imunológico, com o decorrer da idade, ele não responde como a de um jovem, como o de uma criança, então eles fazem quadros mais graves. Então, qual é a mensagem que eu quero deixar do ponto de vista da saúde coletiva, da prevenção, tanto individual como das pessoas que vivem na nossa cidade? É que todo mundo deve aderir, assim, dentro dos limites que lhes são impostos, ao isolamento social, distanciamento social. E isso tem que ser para todos, porque tem que diminuir a circulação de pessoas, de veículos, em todos os espaços. Só precisam ir para a rua, só podem, só devem, aqueles que fazem parte das equipes de serviços essenciais. E aqueles que são das equipes de saúde, porque as equipes de saúde têm que trabalhar para atender a população afetada. Então, nós hoje precisamos de todo mundo que trabalha na área de saúde. Então, diga. Os países... Diga. Pode falar. Não, eu só ia falar brevemente, professora, que eu fico muito feliz de ouvir você falando da importância do distanciamento social como um dever de cidadania, porque é algo que eu tenho dito em alguns vídeos, que quando a pessoa desobedece isso, não é só ela que ela está colocando em risco, mas há um elemento ou de desconhecimento ou de desconsideração com a vida dos outros, a partir do momento que você pode ser assintomático, mas pode estar distribuindo para muitas pessoas. Quando as pessoas defendem, por exemplo, o retorno de transportes como metrô, eu fico muito preocupado, porque um transporte como aquele, se tiverem pessoas infectadas dentro desse transporte, a possibilidade de disseminação do vírus num espaço fechado de circulação acaba sendo muito maior. É muito maior. Exato. E isso me preocupa muito em termos de retorno de uso de transportes coletivos, como ônibus, como metrô, entre outros. Então, assim, eu fico muito feliz com a sua fala, especialmente porque você ancorou como um dever, e um dever e os direitos de cidadania, como ser cidadão envolve você também ter consideração com o outro num momento grave como esse de calamidade pública. Enfim, só queria fazer esse comentário e elogiar. Mas eu te interrompi, por favor, continue. Pois é, isso mesmo, André, que você reitera e que nós temos falado. Como é uma doença de transmissão respiratória, a primeira coisa que a gente tem é se afastar do outro para impedir. Então, o afastamento é que a gente diz o distanciamento social. A gente deve ficar quanto mais longe, 2 metros, 3 metros, né? E na rua está todo mundo misturado. No metrô nem se fala. Então, tem que fazer isso para reduzir, para poder ter menos mortos, não é? Menor ser o risco da população, de grande parcela da população morrer. Então, é um dever de cidadania apoiar para que a tragédia seja menor, porque é uma tragédia. O que está acontecendo na Bahia ainda não nós já tivemos muitos mortos, mas na tragédia, por exemplo, que aconteceu na Itália e que aconteceu em New York, nós podemos minimizar aqui no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, se nós aderirmos às medidas de afastamento social. Esse negócio de afastamento horizontal, ou afastamento vertical, isso não existe do ponto de vista da saúde pública, é impossível, porque eu não gosto nem de falar nele porque eu me aborreço. Eu me aborreço porque sabemos que não funciona. Então, inclusive, alguns dirigentes que quiseram voltar atrás, como foi o primeiro-ministro da Inglaterra, que no início ele vacilou e depois ele não só
instituiu, como hoje ele fez o que é chamado o lockdown, que é parar tudo, não é só distanciamento social, porque ele, infelizmente, ele adquiriu o vírus, mas não foi por isso. Antes disso, ele já tinha visto que estava adoecendo muita gente e instituiu o distanciamento e depois o lockdown. Então, nós ainda estamos com tempo de fazer só o distanciamento social, ainda não precisamos fazer lockdown, e se a gente achatar a curva, pode ser que a gente não precise chegar a uma medida tão extrema. Isso, então. E isso a gente sabe, porque nós sabemos hoje qual é o vírus, nós sabemos onde ele se reproduz, como ele se transmite. E aí, ó, a gente, se nós estamos infectados, nós passamos, né, essa coisa para nossas mãos, para as superfícies. Então, daí, as outras medidas que nós não podemos nos descuidar. Lave as mãos, lave as mãos, lave as mãos, como estão ensinando, muito bem lavadas com água e sabão, ou então com álcool gel, muitas vezes por dia. Porque se por acaso alguém passou por onde a gente está passando e deixou um pouco de vírus em cima, na maçaneta ou em algum lugar, a gente, ao lavar a mão, a gente pode se livrar do vírus, certo? Então, o que acontece é que esses cuidados básicos de higiene que nós já fazemos, agora a gente tem que ficar fazendo compulsivamente lavar a mão. Se por acaso a gente tiver gripado, seja com Covid ou sem Covid, ó, chama etiqueta, acho que botaram um nome bonito, etiqueta respiratória, ou seja, proteja seu nariz para que as gotículas de secreção não se espalhem pelo ar. E, ao mesmo tempo, a gente imediatamente vai e lava, e se usamos papel higiênico, alguma coisa, descarta imediatamente para enxugar, onde nós enxugamos a mão e passa o álcool gel. Então, essas são medidas essenciais. E está se vendo também que no início não se indicava, mas agora está se vendo que é importante também o uso da máscara, mesmo no nosso dia a dia, se vamos para a rua, não nos custa adquirir uma máscara, tem que ser umas 2 ou 3 para poder a gente lavar, né? E colocar, porque é uma coisa clara, que nós já sabemos há muito antes da era bacteriana, que a gente, ao espirrar, a gente bota gotículas para fora. Então, se a gente protege, não é 100%, mas a gente diminui a quantidade de gotículas, a quantidade de secreção do nariz. Então, que a gente vai aspergir no meio ambiente, no ar, e elas podem se depositar nas superfícies. Então, ao usar máscara, e hoje foi interessante que o prefeito da cidade colocou hoje de manhã de que vai exigir o uso de máscara em ambientes públicos. E tem uma iniciativa de mulheres, de um grupo de mulheres, que estão fazendo um pool de costureiras para fazer máscaras caseiras, máscaras de algodão que fala de tecido de algodão, e de outros tecidos também, que são os tecidos mais densos, ou seja, que não tem muitas frestas, para fazer as máscaras caseiras, para a gente não ficar correndo para a farmácia para comprar as máscaras cirúrgicas e faltar para as equipes de saúde. Então, é um procedimento que, desde que começou a epidemia, eu já faço, toda a minha família faz, às vezes a gente dava risada, não é o nosso hábito usar máscara, é um hábito muito mais do Oriente do que do Ocidente. Mas, durante esse período epidêmico, nós vamos ter que construir o nosso novo normal, andar afastado dos outros e, se estivermos na rua, cobrir o nosso rosto com a máscara, a nossa boca e o nosso nariz, com os cuidados devidos, lavar sempre com água, sabão, lembrar que a água sanitária é um importante produto,
para também esterilizar, para limpeza, né? Então, coisas habituais que a gente tem em casa, e nós mesmos podemos construir, quer dizer, elaborar nossas máscaras. Às vezes é uma fralda, é um lenço, e a gente corta e fazemos nossas máscaras, contanto que fiquem bem ajustadas e que a gente sempre tire e lave a cada pelo menos 2 horas. É isso. Diga. Professora, eu ouvindo você falando da importância de lavar as mãos, eu não consigo deixar de me lembrar de Semmelweis, né? A imagem de Semmelweis gritando para as pessoas: lavem as mãos, lavem as mãos. Lave as mãos, né? É uma imagem. Diga, é uma imagem que ficou assim meio que gravada na minha mente. E quem não sabe quem foi Semmelweis, é uma história meio trágica, mas importante talvez nesse momento da gente saber quem é. Dá um Google em Semmelweis que vocês vão saber quem foi essa figura que marcou a história e que influenciou posteriormente a própria ideia de saúde pública e de proteção e tudo. Enfim. Eu vou falar um pouquinho. Diga. Esse médico, antes da era de Pasteur, ou seja, antes de se saber da existência de micróbios, ele observou que as mulheres que tinham neném e que, como é que se diz, quando os médicos não lavavam as mãos, elas tinham mais as infecções puerperais. Então, ele começou a olhar que se a equipe dele, né, a lavar as mãos antes de fazer qualquer procedimento cirúrgico, digamos, de uma sutura, um parto, né? Se lavasse as mãos, evitava as infecções após esses procedimentos. Ele foi até banido. Não foi, André? Exatamente, ele perdeu tudo, né? Perdeu tudo por ter descoberto, por ter sido inteligente o suficiente para observar o que acontecia. Ele fez por dedução, né? Ele pegou os dados estatísticos, né, e deduziu que os partos que aconteciam com mulheres, inclusive parteiras que lavavam as mãos, tinham menos infecção do que as equipes que não estavam lavando as mãos. Então ele deduziu que tinha alguma contaminação, que ele, como não tinha acesso ainda a microscópio, não tinha como dizer o que era, mas ele deduziu que existia alguma coisa ali. E é uma história trágica, né? Ele acaba nas ruas de Viena gritando para as pessoas lavarem as mãos, ele enlouquece. Mas é uma história importante não só pela mensagem, mas eu acho assim que às vezes a ciência e a quem pensa sobre a realidade é negligenciado ou os poderes, as pessoas que têm poder às vezes usam de negacionismo e tal, e isso tem efeitos muito danosos, né? E a gente pode observar isso tanto no passado como no presente, quando o conhecimento científico é enfrentado, em vez de ser uma ferramenta para construir uma política pública melhor, né? Você, como uma cientista altamente gabaritada, e eu que construí a minha trajetória justamente aprendendo a valorizar a ciência, né, a respeitar a ciência, fico muito triste e chocado com o momento atual de nós termos realizado tantos avanços do ponto de vista técnico, mas parte do poder político, influenciado por ideologias hostis à ciência, às vezes levam a negacionismos, né? Nós estamos vivendo um momento muito, né, obscuro, digamos, um retorno ao obscurantismo. Nós precisamos realmente lutar muito, conversar muito, né, divulgar muito para que nós tenhamos novamente ideias iluminadas, o iluminismo que veio e que implantou a ciência, né, implantou no sentido não de plantar, né, mas que mostrou que a ciência pode dar luz e influenciar a melhoria da qualidade de vida e, principalmente, da saúde das populações. E com isso eu vou finalizar esse primeiro bloco. A professora Glória, não sei se ela vai ter tempo para gravar agora um bloco ou se a gente vai gravar em outro dia, mas de qualquer forma agradeço intensamente a professora doutora Glória Teixeira, como ela é conhecida, como ela mesma diz. Vou deixar o currículo dela
em Lattes, para quem tiver curiosidade olhar as inúmeras publicações, participações em congressos internacionais, quer dizer, uma professora que eu sempre admirei. E não sei se Glória sabe, mas eu cheguei a assistir na pesquisa orientada algumas apresentações dela durante o meu período de doutorado, e ela, junto com Maurício Barreto, estão entre os epidemiologistas que eu mais gostava de assistir, porque eles, especialmente a professora Glória, que é uma excelente comunicadora, fazia um esforço de fazer aquelas pessoas que não são especialistas, eu estava cursando política de saúde, epidemiologia não é minha especialidade, e fazia uma apresentação que nós podíamos entender, participar, e ajudava na nossa formação enquanto profissionais da área de saúde, mesmo que pesquisadores. Enfim, eu tenho muito a agradecer e todos nós temos muito a aprender com professoras e pesquisadoras como a professora Glória Teixeira. Muito obrigado, professora, e a gente se vê em um próximo... Eu que agradeço a oportunidade, André, e obrigada também pelos elogios, né? Eu sou apenas, como eu digo, eu sou professora, sou isso, mas o que eu gosto mesmo é de fazer vigilância epidemiológica de doenças transmissíveis para desenvolver as ações de controle. É isso que me move, é isso que me motiva, viu? Um abraço e muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço e nós precisamos muito de pessoas como você, professora. Muito obrigado.